Aconteceu comigo no presídio, lá na capital. Sabe como é? A gente passa por cada uma nessa vida. Já faz uns 15 anos, mas lembro como se fosse hoje. Era guarda penitenciário havia pouco tempo, recém-concursado, todo empolgado com o trabalho novo. O pessoal mais antigo sempre ficava com uma cara estranha quando alguém falava da cela 8. No começo, achei que era só história para assustar novato, coisa de veterano, sabe? Mas tinha uma coisa diferente naquela cela. Era a única que sempre ficava vazia, mesmo com a cadeia lotada. Quando perguntava o motivo, os mais velhos só balançavam a cabeça e mudavam de assunto. Melhor nem falar dessas coisas, diziam, e faziam o sinal da cruz. Foi numa terça-feira de julho que tudo começou a dar errado. O presídio estava mais cheio que festa de igreja, 3 vezes acima da capacidade. O diretor chamou todo mundo para uma reunião de emergência logo cedo. Não tem jeito, ele falou, passando a mão na careca suada. Vamos ter que usar todas as celas, inclusive a 8. Os guardas mais velhos se entreolharam com uma cara que só quem viu acredita. Um deles até tentou argumentar, mas o diretor cortou na hora. Ou isso, ou vamos ter rebelião. E assim, naquela mesma tarde, mandaram trazer 10 detentos para a cela 8. Eram todos réus primários, gente que nunca tinha pisado em cadeia antes. Na hora de trancar o cadeado, senti um arrepio forte, daqueles que a gente não sabe explicar direito. Naquela primeira noite de serviço, estava tudo quieto demais. Sabe aquele silêncio que não é normal? Pois é. A lua estava cheia, entrava pela janelinha da cela, mas parecia que a luz dela não chegava até o fundo. Lá pelas 3 da manhã começou. Primeiro foi um barulho de arranhão, tipo unha raspando no cimento. Pensei que fosse rato, tem muito em presídio velho. Mas aí veio um gemido baixinho, depois outro e mais outro. Não era choro nem grito, era um som diferente que gelava a espinha. Os presos começaram a ficar agitados, batendo na grade. Seu guarda, pelo amor de Deus, tira a gente daqui. Fiquei sem saber o que fazer. O regulamento não permitia transferência no meio da noite. Um dos detentos, um senhor de cabelo branco que estava preso por causa de uma briga de bar, começou a agir muito estranho. Do nada, ele levantou num pulo só, tirou um prego enferrujado da parede e começou a furar o próprio braço. Antes que a gente pudesse impedir, ele já estava usando o sangue para desenhar uns rabiscos esquisitos na parede. É a única proteção, ele ficava repetindo, tremendo que nem vara verde. Ele já levou 3 aqui, mas esses símbolos mantêm ele longe. Os outros presos se amontoaram num canto só, rezando tudo quanto é oração que conheciam. O cheiro de medo era tanto que dava para sentir no ar, misturado com aquele fedor de mofo que toda cadeia velha tem. Quando o dia começou a clarear, fui fazer a ronda de costume. O coração quase saiu pela boca quando cheguei na cela 8. O velho do cabelo branco estava caído no chão, duro que nem tábua. Os símbolos que ele tinha desenhado na parede ainda estavam lá, mas tinha alguma coisa diferente neles. Parecia que tinham mudado de lugar durante a noite. E não era só isso. As marcas de arranhão que eu tinha ouvido agora dava para ver claramente no chão, subindo pela parede até o teto. Nenhum ser humano conseguiria fazer aquilo, a não ser que tivesse 3 metros de altura. Os outros presos estavam todos acordados, brancos que nem papel, os olhos arregalados feito 2 bolas de gude. Chamei o médico da prisão na mesma hora. Dr. Paulo, aquele que já tinha uns 20 anos de sistema prisional, homem experiente. Quando ele viu o corpo do velho, ficou calado por um tempão, só olhando. Depois me chamou num canto e falou baixinho. Em 30 anos de profissão, nunca vi uma morte assim. Não tem marca de violência, não tem sinal de ataque cardíaco, nada. É como se ele tivesse morrido de medo. Nessa hora, senti um vento gelado passar por mim, mesmo todas as janelas estando fechadas. E pela primeira vez, entendi por que os guardas mais antigos nunca queriam falar da cela 8.
O mais esquisito de tudo é que depois que tiraram o corpo do velho, as coisas estranhas pararam de acontecer. Era como se aqueles símbolos que ele desenhou tivessem funcionado mesmo, sabe? Os outros presos ficaram mais calmos, mas ninguém conseguia dormir direito. Todo mundo pedia transferência. Um por um foram sendo levados para outras celas, até que a 8 ficou vazia de novo. Mas toda vez que eu passava por lá fazendo a ronda, sentia aquele mesmo arrepio da primeira noite. E às vezes, quando estava muito quieto, dava para ouvir um arranhar de leve nas paredes, como se alguma coisa ainda estivesse lá dentro, esperando. O diretor mandou pintar a cela toda de branco para cobrir aqueles desenhos de sangue, mas tem uma coisa que ninguém consegue explicar. Toda vez que chove forte, os símbolos aparecem de novo na parede, como se estivessem vazando por baixo da tinta nova. Já trocaram a pintura várias vezes, mas não adianta nada. E o mais estranho é que quando olho direito para esses símbolos, eles parecem diferentes. Como se alguém, ou alguma coisa, estivesse mudando eles aos poucos. Hoje em dia, aquela cela continua vazia. Dizem que até os ratos evitam passar por lá. E eu? Bom, depois de 15 anos, pedi transferência para outro presídio. Mas até hoje, quando fecho os olhos, consigo ouvir aqueles gemidos e fico pensando no que era aquilo que o velho tanto temia. Tem coisas nessa vida que é melhor a gente nem saber direito o que são. Já trabalhei como agente penitenciário por mais de 15 anos. E durante todo esse tempo, eu nunca tinha passado por nada que me fizesse duvidar da minha sanidade, sabe? Tipo assim, a gente lida com situação tensa todo dia, com briga, com confusão, com tentativa de fuga. Mas aí tudo isso é coisa que dá para entender, que tem uma explicação. Só que teve uma noite que mudou tudo o que eu pensava. E até hoje eu não consigo explicar direito o que aconteceu. Tudo começou quando eu estava fazendo o turno da noite no bloco D do presídio. Era um lugar que todo mundo evitava, principalmente por causa daquela cela de isolamento no final do corredor. Nossa, só de lembrar já me dá um negócio ruim. E olha que eu não sou de acreditar nessas coisas não, mas depois daquela noite, sei lá, muita coisa mudou na minha cabeça. Todo preso que ficava naquela cela acabava dando problema, sabe? Uns ficavam doidos, outros saíam de lá completamente diferentes, tipo mudados mesmo. Naquela noite, eu estava terminando de fazer a ronda, já era quase meia-noite, e estava tudo mais calmo que o normal. Aí, do nada, começou uma gritaria vindo lá da cela do isolamento. No começo eu pensei, deve ser mais um tentando chamar a atenção, porque isso acontece direto, né? Mas tinha algo diferente dessa vez. O jeito que o cara estava gritando não era normal, não. Parecia que ele estava com um medo que eu nunca tinha ouvido antes. E olha que em 15 anos de cadeia, eu já vi de tudo. Fui andando pelo corredor, e conforme eu ia chegando perto da cela, a temperatura ia baixando, sabe? Coisa mais estranha. Aquele corredor sempre foi quente pra caramba, ainda mais naquela época do ano. Mas naquela hora estava tão frio que dava para ver minha respiração no ar. Os outros presos estavam todos quietos, o que era mais estranho ainda, porque normalmente eles fazem a maior bagunça quando acontece qualquer coisa. Quando eu cheguei na porta da cela, meu coração já estava batendo mais forte. Eu fiquei pensando que era bobeira minha ficar nervoso. Afinal de contas, eu já tinha atendido um monte de ocorrência ali. Mas tinha alguma coisa diferente naquela noite, sabe? Era como se eu sentisse que não devia estar ali. Mesmo assim, eu precisava ver o que estava acontecendo, né? Então abri aquela portinhola pequena que tem na porta da cela e vi o preso todo encolhido no canto. Ele estava suando, mesmo com aquele frio todo, e tremia tanto que dava para ver mesmo de longe. Aí eu perguntei o que estava acontecendo, e quando ele olhou para mim, nossa, o olhar dele era de puro terror. Ele começou a falar com uma voz tremida, que tinha mais alguém ali com ele.
Mas isso era impossível, né? Aquela cela era individual e eu tinha certeza que só ele estava lá dentro. No sistema, até constava que ele era o único ocupante e eu mesmo tinha fechado aquela cela mais cedo. Mas aí aconteceu uma coisa que eu nunca vou esquecer. Na hora que eu estava explicando para o preso que ele estava sozinho, que não tinha como ter mais ninguém ali, ele arregalou os olhos de um jeito que me deu até arrepio. E não é que ele apontou para trás de mim e falou que tinha alguém ali? Na mesma hora eu senti uma coisa gelada na minha nuca, parecia tipo uma respiração, sabe? Era tão frio que chegava a queimar. Meu corpo inteiro congelou, eu não conseguia me mexer direito. E olha que eu não sou de ter medo fácil não, mas naquela hora, nossa, só de lembrar já me dá um negócio ruim. Quando eu finalmente consegui me virar, não tinha ninguém ali, o corredor estava completamente vazio. Mas aquela sensação, aquele frio na nuca, continuou por um tempão. Os outros agentes até brincam que eu fiquei mais branco que papel naquela hora. Eu tentei fazer tudo que estava no procedimento, sabe? Chamei reforço pelo rádio, fiz a revista na cela, olhei todas as câmeras do corredor. Mas não achei nada fora do normal. O preso continuava lá tremendo e falando coisas sem sentido. Ele repetia sem parar que tinha mais alguém ali, que a gente precisava tirar ele daquela cela. Mas não dava para fazer isso, né? A gente tem que seguir as regras. E não tinha nenhum motivo oficial para tirar ele do isolamento. Aí eu falei para ele tentar se acalmar, que eu ia ficar de olho e passar mais vezes ali para verificar se estava tudo bem. Mas quando eu estava fechando a portinhola, ele me olhou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Era como se ele soubesse que aquela seria a última vez que a gente ia se ver, sabe? E o pior é que foi mesmo. Naquela hora eu não sabia, mas aquele olhar dele ia ficar marcado na minha memória para sempre. No dia seguinte, quando eu cheguei para trabalhar, estava aquela correria no presídio. Todo mundo agitado, um monte de gente da perícia entrando e saindo. Aí, quando eu fui ver o que tinha acontecido, me deu aquele baque. Tinham encontrado o preso morto na cela, mas não era uma morte normal, não. O laudo depois mostrou que ele tinha sido estrangulado, mas não tinha marca de corda nem nada assim. Era como se alguém tivesse usado as próprias mãos. Só que aí vem a parte mais estranha de tudo. As câmeras de segurança mostravam que ninguém tinha entrado ou saído daquela cela a noite toda. Era só ele lá dentro, sozinho. A gente reviu as imagens várias vezes, chamou o técnico para ver se não tinha falha na gravação, mas estava tudo normal. Não tinha explicação nenhuma para o que aconteceu ali. A investigação durou um tempão, mas ninguém conseguiu explicar o que tinha acontecido naquela noite. Os outros presos não queriam nem passar perto daquela cela. E olha que preso não costuma ter medo de nada, não. Até os agentes mais durões começaram a evitar fazer ronda sozinhos no bloco D, principalmente durante a noite. E sabe o que é mais estranho? Depois desse caso, a gente descobriu que não era a primeira vez que algo assim acontecia naquela cela. Tinha uma pasta antiga guardada no arquivo do presídio que falava de outros casos parecidos. Um monte de preso que ficou maluco depois de passar um tempo ali, outros que juravam que tinha alguém com eles durante a noite. E o pior é que alguns desses presos nunca mais voltaram ao normal, mesmo depois que saíram de lá. Era como se aquele lugar mudasse as pessoas para sempre, sabe? Depois de tudo isso, eu ainda continuei trabalhando no presídio por mais um tempo, mas nunca mais consegui ser o mesmo. Toda vez que eu passava perto daquela cela, mesmo durante o dia, eu sentia aquele frio na nuca de novo. Era como se alguma coisa tivesse ficado marcada em mim, sabe? Teve uma vez que eu tive que fazer uma ronda ali de novo, e quando eu cheguei perto da cela, o meu rádio começou a chiar de um jeito estranho, e dava para ouvir umas vozes no fundo, mas não dava para entender o que elas falavam. Depois disso, eu pedi transferência para outro bloco. Não dava mais para continuar ali. E até hoje, quando alguém me pergunta o que aconteceu naquela noite, eu não sei explicar direito. Tá gostando das histórias? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.
Nunca pensei que voltaria ao presídio do Arru depois de tanto tempo. A vida tem dessas voltas, não é mesmo? Era uma terça-feira de julho, daquelas bem frias de Curitiba, com aquela garoa fina que deixa tudo cinzento. Fazia anos que eu tentava juntar coragem para isso, desde que o presídio fechou em 2001. Meu pai trabalhou ali como guarda noturno nos anos 60, antes de desaparecer sem deixar rastro. Eu era menino na época, mas lembro como se fosse ontem. Ele saiu para o trabalho numa noite de inverno e nunca mais voltou para casa. Minha mãe, que Deus a tenha, passou anos dizendo que um dia ele ia aparecer. Mas no fundo, acho que ela sabia que tinha algo errado naquela história toda. O pessoal do presídio dizia que ele tinha fugido, abandonado a família. Mas meu pai não era homem disso, não. Era rígido, às vezes até demais, mas tinha palavra. Quando cheguei no portão principal, senti um arrepio diferente. Não era só o frio, não. Era como se o lugar ainda guardasse todas as histórias tristes que aconteceram ali dentro. O guarda que cuidava do prédio abandonado era um senhor de idade, daqueles que gosta de contar história antiga. Quando falei que era filho do seu João da Noite, como chamavam meu pai, os olhos dele se arregalaram. "Rapaz", ele disse baixando a voz, "tem muita história mal contada sobre seu pai por aqui." Fiquei quieto, esperando ele continuar. O velho acendeu um cigarro, olhou para os lados como se tivesse medo que alguém escutasse e começou a falar da cela 40. Era onde meu pai costumava colocar os presos mais difíceis, segundo ele. "Ninguém aguentava passar uma noite inteira lá dentro", disse o velho, soltando a fumaça devagar. Tinha algo errado com aquele lugar. Os homens entravam de um jeito e saíam diferentes, como se tivessem deixado um pedaço deles lá dentro. O velho respirou fundo e continuou. "Sabe o que é mais esquisito? Depois que seu pai sumiu, ninguém mais conseguiu abrir aquela cela. A fechadura travou, como se tivesse sido soldada por dentro. O guarda me levou pelos corredores escuros, iluminados só pela luz fraca que entrava pelas janelas sujas. O cheiro de mofo e abandono era forte, misturado com aquele ar parado que só presídio velho tem. Enquanto a gente andava, ele ia contando mais histórias. Disse que os presos falavam baixinho sobre a cela 40, com medo até de mencionar o número. Alguns juravam que de noite dava para ouvir vozes vindas de lá, mesmo quando a cela estava vazia. Outros diziam que tinham visto marcas estranhas nas paredes, como se alguém, ou alguma coisa, tivesse arranhado o concreto com força. Mas o que mais me impressionou foi quando ele contou que na última noite que viram meu pai, um preso tinha gritado a noite toda, dizendo que a cela estava comendo as pessoas por dentro, deixando só a casca. Na manhã seguinte encontraram a cela fechada e meu pai tinha desaparecido. Quando chegamos no corredor da cela 40, senti um frio na barriga que não era normal. As outras celas todas estavam abertas, com as portas de ferro enferrujadas, rangendo no vento que entrava pelas janelas quebradas. Mas ela não. A cela 40 continuava fechada, imponente, como se o tempo não tivesse passado por ali. A tinta da porta estava descascando, mas dava para ver o número ainda, gravado fundo no metal. O guarda parou uns 2 metros antes, coçou a cabeça e disse: "É aqui. Mas olha, tem certeza que quer entrar? Esse lugar não me cheira bem, não." Eu engoli seco, mas já tinha ido longe demais para voltar atrás. Tirei do bolso a chave velha que tinha encontrado nas coisas da minha mãe depois que ela faleceu, guardada numa caixinha junto com a aliança do meu pai. O guarda arregalou os olhos. "Essa chave é igualzinha à que seu pai usava." Minhas mãos tremiam enquanto eu encaixava a chave na fechadura. Ela entrou como se tivesse sido feita para estar ali. Quando a porta abriu, o cheiro que saiu de dentro quase me derrubou. Era um cheiro esquisito, meio doce, meio podre, que eu nunca tinha sentido antes.
A luz do corredor não chegava lá dentro direito, então peguei a lanterna que tinha trazido no bolso. As mãos tremiam tanto que o facho de luz dançava nas paredes. E foi aí que comecei a ver as assinaturas. Meu Deus do céu, eram centenas delas. Cobriam cada pedaço da parede, do chão até o teto, algumas por cima das outras, como se todo mundo que passou por ali precisasse deixar uma marca. Fui chegando mais perto para ler e meu coração gelou. Os nomes não faziam sentido. Tinha a assinatura de gente que eu sabia que nunca tinha estado presa ali, inclusive de pessoas que já tinham morrido muito antes do presídio ser construído. Numa das paredes, bem no alto, tinha até o nome do meu pai, escrito com uma letra tremida que não parecia a dele. O presídio já me dava arrepio desde a primeira vez, mas naquele dia parecia diferente. O ar estava pesado, entende? Como se tivesse uma nuvem de abandono grudada no muro cinza. Quando entrei no pavilhão 5 para falar com o meu cliente, até o guarda na portaria evitou olhar nos meus olhos. Só soltou um "Cuidado, doutor!" e virou a cara, fingindo arrumar o cinto. Dentro do corredor, o cheiro de mofo e cloro quase me fez engasgar. As luzes piscavam, e eu jurava ouvir sussurros atrás das grades, mesmo com os presos todos calados. Meu cliente, um homem magro, com olhos fundos que parecia um furador de alma, só ria baixo quando perguntei da acusação. "Doutor, não devia mexer com o que não conhece", ele falou apontando para o chão. Foi aí que senti. Um vento gelado subiu da minha coluna, mesmo naquele calorão. E no canto da cela, uma mancha escura, tipo um vulto encolhido, começou a se mexer devagar. Meu coração disparou. As mãos suaram tanto que quase deixei cair os papéis. Quando gritei, "Quem tá aí?", a sombra sumiu e o preso só encostou no muro e disse, "Aqui é a morada deles, eles estão com raiva." Saí dali com as pernas bambas, mas fingi que era só o calor. Decidi ir até a sala dos guardas para tomar uma água. No caminho, passei por umas celas vazias com as portas arrancadas, cheias de risco de faca na parede. Um rádio velho tocava moda de viola num canto, só que a voz do cantor parecia distorcida, igual quando a pilha tá acabando. Perguntei para o soldado que estava arrumando as chaves se aquilo era normal. Ele nem levantou a cabeça. "Aqui é assim desde a rebelião de 93. Os caras que morreram não gostam de visita." Daí, do nada, o rádio desligou. E o pior, ouvi um gemido baixo, tipo um choramingo, vindo do fundo do corredor. Meu Deus do céu, até o copo d'água na minha mão tremeu. Na volta, resolvi dar uma olhada nos arquivos velhos do pavilhão. O chefe do setor, um senhor aposentado que voltou para ajudar, me puxou pelo braço antes de eu entrar. "Moço, isso aqui é cova de defunto. Documento queimado não se relê." Mas eu insisti. No meio dos papéis mofados, achei uma lista de nomes riscados com tinta vermelha. Todos os presos que morreram na tal rebelião. E no fim da folha, escrito à mão, "Assinamos embaixo." O sangue gelou. Até que um barulho seco estralou atrás de mim, igual tiro de pistola. Virei rápido e... nada. Só o ventilador quebrado balançando, fazendo sombra na parede, mas juro que por um segundo vi vultos de mãos se agarrando nas grades da janela. Na hora do almoço, fui até o refeitório dos funcionários para me recompor. Até a comida estava estranha. O feijão parecia frio mesmo saindo da panela e o arroz tinha um gosto de cinza. Os guardas mais velhos ficavam olhando para mim de canto, cochichando entre si. Uma moça da limpeza, com a mão cheia de terço, passou e jogou sal grosso no meu pé. "É pro mal olhado", ela disse cruzando os dedos. Quis rir, mas a garganta fechou quando percebi. Todas as janelas estavam cobertas por um véu preto de mosca varejeira, batendo contra o vidro feito loucas. E o pior, nenhum dos outros parecia notar. Resolvi confrontar meu cliente depois do almoço.
Tava na cara que ele sabia mais do que contou. Quando cheguei na cela, ele estava encarando a parede, falando sozinho em voz baixa. "Tá ouvindo também, doutor?" Ele perguntou, sem virar. "Eles estão pedindo justiça." Antes que eu respondesse, uma corrente de ar forte bateu a porta da cela com um estrondo. O preso pulou para trás, branco igual papel. No chão, onde ele estava sentado, apareceu uma poça d'água suja, cheirando a podre. Meu corpo gelou. Até aí, eu ainda tentava achar explicação. Vazamento? Loucura? Mas aí ele apontou para o teto. Olhei para cima e vi marcas de mão pequenas, como de criança, se arrastando na laje. Sangue fresco escorrendo entre os tijolos. Corri sem pensar, tropeçando nos meus próprios pés. Naquela noite, resolvi ficar até mais tarde para terminar de ler os processos. O presídio vazio era pior. Cada passo ecoava como tiro e as lâmpadas falhavam de propósito, sei lá. Fui até o banheiro lavar o rosto, mas a água da torneira saiu marrom, grossa que nem lama. Liguei para o segurança e ele jurou que o encanamento estava novo. "É assombração, doutor", ele falou, rindo com medo. Quando desci a escada do pavilhão, uma voz sussurrou meu nome. Era de mulher, chorando. Virei tudo, revirei, mas só tinha um gato preto parado no corredor, os olhos brilhando no escuro. Meu celular caiu no chão e quando peguei, a tela estava cheia de riscos vermelhos, tipo arranhão. Decidi ir embora, mas o carro não pegava. O motor falhava e o farol iluminou uma figura alta na frente, de capuz, parada no meio da estrada de terra. Bati o pé no acelerador, suando frio. Quando cheguei perto, sumiu. Só sobrou um cheiro de queimado e o rádio do carro ligou sozinho, sintonizado numa estática que parecia gritos abafados. Cheguei em casa tremendo e na porta tinha uma mancha de barro em forma de mão. Entrei correndo, tranquei tudo, mas a televisão estava passando um programa de auditório mudo. No reflexo da tela, vi algo atrás de mim. Uma sombra com cabeça torta, encostada no sofá. Gritei, joguei o controle e a luz queimou. Fiquei no escuro até o amanhecer, encolhido no canto. E até hoje não sei o que foi aquilo. Era uma segunda-feira igual a todas as outras no presídio estadual. Ou pelo menos foi o que pensei quando cheguei para mais um dia de trabalho. O sol nem tinha aparecido direito, sabe como é? E eu já estava lá, sentada na minha salinha pequena, organizando as fichas dos internos que ia atender. Tinha começado fazia pouco tempo como psicóloga ali, menos de 2 meses, mas já estava pegando o jeito da rotina. Todo dia a mesma coisa. O café fraco da cantina, o barulho das chaves dos agentes batendo enquanto eles andavam pelos corredores, aquele cheiro de mofo misturado com desinfetante que nunca saía das paredes. Naquele dia estava tudo normal, até demais. Até o rádio velho que eu deixava ligado na AM estava tocando as mesmas músicas de sempre, com aquele chiado de costume. Mas aí, bem no meio da manhã, trouxeram ele para minha sala. O interno da cela 13 do pavilhão B. Nunca vou esquecer como ele entrou. Cabeça baixa, algemado, mas tinha algo diferente no jeito dele. Não era como os outros que já tinha atendido, aqueles que chegavam cheios de histórias para contar ou querendo provar que eram inocentes. Não, esse aí mal conseguia falar, tremia que nem vara verde. O homem sentou na cadeira de plástico na minha frente e ficou uns bons 5 minutos em silêncio, só olhando para o chão. Eu já estava acostumada com o silêncio. Faz parte do nosso trabalho saber esperar, né? Mas aquele silêncio era diferente. Parecia que tinha um peso. O ventilador de teto rodopiava devagar, fazendo aquele barulho enjoado de sempre. E lá fora dava para ouvir os outros presos no pátio. De repente ele levantou a cabeça e falou com uma voz tão baixinha que quase não deu para escutar. "Doutora, tem uma coisa na minha cela." Confesso que no começo não dei muita bola, viu? A gente escuta cada história aqui dentro.
Mas aí ele começou a contar que toda noite, sempre depois que dava meia-noite, começava a ouvir uma voz. Não era uma voz normal, disse ele. Era como se alguém estivesse sussurrando bem pertinho do ouvido dele. Mas quando acendia a luz, não tinha ninguém lá. O mais estranho é que ele conseguia entender algumas palavras, sempre as mesmas, repetidas sem parar. Você sabe o que fez? Enquanto ele falava, notei que as mãos dele não paravam de tremer e tinha umas olheiras fundas de quem não dormia há dias. Uma parte de mim, aquela parte certinha que estudou todos aqueles livros de psicologia, já estava pensando em qual diagnóstico encaixava melhor. Mas tinha outra parte, lá no fundo, que começou a sentir um arrepio esquisito. Naquela hora eu ainda não sabia, mas aquele arrepio era só o começo do que estava por vir. Passei o resto daquela manhã pensando no caso. Consultei a ficha dele várias vezes, li e reli os relatórios anteriores, mas não achei nada que explicasse aquele comportamento. Os outros psicólogos que tinham atendido ele antes só anotaram coisas básicas: comportamento adequado, colaborativo, essas coisas que a gente escreve quando não tem nada demais para registrar. Mas tinha uma coisa que não batia. Ele tinha pedido 3 vezes para mudar de cela nas últimas 2 semanas. Todos os pedidos foram negados, claro. Presídio lotado, você sabe como é. Quando deu 3 da tarde, não aguentei mais. Peguei minha prancheta e fui até o pavilhão B, dizendo que precisava fazer uma avaliação do ambiente. O agente que me acompanhou até ficou meio desconfiado, mas acabou deixando. A cela 13 ficava no fim do corredor, numa parte mais escura, onde a luz do sol quase não chegava. Mesmo sendo dia, ali já parecia noite. Parei na frente das grades e senti na hora um frio diferente, mesmo fazendo um calor danado lá fora. Era como se tivesse uma névoa gelada saindo de dentro da cela, sabe? O tipo de frio que entra até nos ossos. Fiquei uns bons minutos ali, observando cada detalhe. A cela era igual às outras. Uma janelinha pequena lá no alto, um colchão fino no chão, um vaso sanitário num canto. Mas tinha algo estranho nas paredes. Umas marcas escuras que pareciam desenhar formas, como se alguém tivesse passado as mãos sujas várias vezes no mesmo lugar. O agente me contou que já tinham pintado aquela cela 3 vezes só naquele ano, mas as manchas sempre voltavam. É a umidade, ele disse dando de ombros, mas eu não tinha tanta certeza assim. Enquanto anotava algumas coisas na prancheta, ouvi um barulho. Foi bem baixinho, como se alguém estivesse arranhando a parede, mas quando olhei em volta não tinha ninguém fazendo nada. O agente nem percebeu, continuou parado ali do meu lado, mexendo no celular. Foi aí que tomei uma decisão que mudaria tudo. Precisava passar uma noite naquela cela. Eu sei, parece loucura, né? Mas como é que eu ia entender o que estava acontecendo se não visse com meus próprios olhos? Claro que não podia simplesmente pedir para dormir numa cela, então bolei um plano. Ia dizer que precisava fazer uma observação noturna para o meu relatório, algo bem técnico que ninguém ia questionar muito. Não foi fácil conseguir a autorização, viu? Tive que falar com meio mundo, inventar um monte de termo técnico e prometer fazer um relatório bem caprichado depois. Mas deu certo. Na sexta-feira seguinte, cheguei no presídio já de noite, umas 8 horas. Trouxe só uma pasta com algumas folhas em branco, uma lanterna pequena e uma garrafa de café bem forte, daquele que a gente faz em casa, no coador de pano. Os agentes do turno da noite me olharam como se eu fosse maluca, mas ninguém falou nada. Afinal, eu era a doutora, né? O diretor tinha autorizado, estava tudo certinho no papel. Me levaram até a cela 13 e antes de me trancar lá dentro, o chefe da guarda ainda perguntou se eu tinha certeza. Falei que sim, mas lá no fundo meu coração já estava disparado. A porta fechou com aquele barulho pesado de ferro e pela primeira vez, desde que comecei a trabalhar ali, me senti realmente presa. As primeiras horas foram até tranquilas.
Fiquei sentada num banquinho de plástico que tinham deixado para mim, anotando algumas coisas na pasta, mais para me distrair do que qualquer outra coisa. O presídio foi ficando quieto, só se ouvia de vez em quando o barulho dos passos dos agentes fazendo a ronda. Lá pelas 11h30, comecei a sentir aquele frio de novo, mais forte que antes. Era estranho, porque lá fora fazia um calor danado. Tinha até deixado meu casaco em casa. Mas ali dentro, Nossa Senhora, parecia que estava dentro de um freezer. A luz do corredor era fraca, mal dava para ver direito as paredes da cela. E as sombras... as sombras pareciam diferentes, como se estivessem se mexendo sozinhas. No começo pensei que era o sono pregando peça. Sabe como é? Tomei mais um gole do café, que já estava frio, e continuei anotando. Foi então que, bem quando o relógio da guarita bateu meia-noite, aquelas 12 badaladas que a gente só ouve em filme de terror, começou. Primeiro foi só um sussurro, bem baixinho mesmo, como se alguém estivesse falando do outro lado da parede. Acendi a lanterna e apontei para os cantos da cela, mas não tinha ninguém ali além de mim. O sussurro foi aumentando devagar, até que deu para entender o que dizia. Você sabe o que fez. Meu corpo inteiro gelou. Era igualzinho o interno tinha falado, mas não parou por aí. Logo depois, as manchas na parede, aquelas que o agente disse que era umidade, começaram a escorrer feito tinta fresca. Só que não era tinta coisa nenhuma. O líquido era escuro, grosso e descia pela parede, fazendo uns desenhos que pareciam rostos. Rostos que se contorciam, que abriam a boca como se estivessem gritando. Nessa hora, minhas pernas ficaram moles e o suor escorria frio pela minha testa. Quis gritar, chamar os agentes, mas minha voz não saía. Era como se tivesse algo me sufocando, apertando minha garganta. O ar dentro da cela foi ficando cada vez mais pesado, com um cheiro forte de terra molhada misturado com algo podre. De repente, todas as vozes começaram a falar ao mesmo tempo. Não era mais só um sussurro, eram gritos, choros, gemidos, tudo misturado numa confusão que gelava a alma. As sombras nas paredes começaram a se mexer mais rápido, saindo das paredes e vindo na minha direção. Foi quando vi, ali no meio das sombras, um rosto que me encarava. Um rosto que não era de ninguém vivo, tenho certeza. Os olhos... Meu Deus do céu, aqueles olhos... Eram vazios, mas de algum jeito me encaravam com tanta força que senti como se estivessem olhando direto para dentro da minha alma. Não aguentei. Bati na porta com toda a força que tinha. Gritei até minha garganta doer. Quando os agentes finalmente abriram a cela, eu saí correndo sem olhar para trás. Pedi demissão no dia seguinte mesmo. Isso faz 5 anos. E até hoje não sei explicar direito o que aconteceu naquela noite. Às vezes, acordo de madrugada, suando frio, lembrando daqueles olhos vazios me encarando. E sabe o que é mais estranho? Semana passada li no jornal que aquele presídio vai ser demolido. O motivo? Nenhum funcionário aceita mais trabalhar no pavilhão B, principalmente perto da cela 13.